Líder dos X-Men. Scott Summers, o Ciclope, foi um dos personagens da Marvel que teve o maior desenvolvimento ao longo dos anos. De adolescente tímido, a líder de toda a nação mutante e revolucionário, Ciclope já demonstrou várias vezes que seu caminho para a coexistência entre mutantes e humanos é mais funcional do que o de Xavier e Magneto. Scott Summers possui a capacidade mutante de emitir poderosas rajadas de seus olhos. Ele usa um visor de quartzo rubi para controlar o seu poder devastador. Um líder nato, Ciclope sucedeu seu mentor, o Professor X, no comando dos X-Men. Revolucionário, o mutante já enfrentou diversas dificuldades ao lutar pela sua raça. Mas a vida de Scott Summers também é cheia de altos e baixos, e de atitudes pouco nobres e até mesmo questionáveis. Dito isso, reunimos 7 fatos sobre o Ciclope, o último vai te surpreender. Então, já deixa aquele like para ajudar na divulgação, se inscreva no canal e bora pro vídeo. 1. Poderes incontroláveis. É muito comum o pensamento errôneo de que o fato do Ciclope não conseguir parar suas rajadas óticas seja fruto de sua mutação. Na verdade, o poder de Scott não é incontrolável, e ele conseguiria desligar as rajadas sempre que quisesse. No entanto, ele não faz porque um trauma de infância o impede. Quando o Ciclope era uma criança, seus pais foram abduzidos por Shi'ar, enquanto eles voavam em um avião. Scott e Alex Summers usaram paraquedas para se salvar. Ao aterrissar, Ciclope sofreu com o impacto, o que o deixou incapaz de desligar suas rajadas. As rajadas óticas do Ciclope não são regadas por seus olhos, na verdade, elas vêm de uma dimensão chamada de dimensão vermelha. Scott metaboliza energia ambiente para conseguir abrir os portais, em seguida, a energia é liberada por seus olhos em feixes luminosos. Originalmente as rajadas não geravam calor. Apesar das rajadas óticas do Ciclope serem visualmente semelhantes à visão de calor do Superman, originalmente, os poderes do mutante eram apenas cinéticos, ou seja, só podiam empurrar as coisas. A ideia é um tanto estranha, e sofreu um retcon nos quadrinhos para se adaptar aos conceitos físicos do mundo real. Sendo assim, os poderes de Scott passaram a ser representados como ambas as energias térmica e cinética. 2. Origem e acidente. Scott Summers é o filho mais velho do Major Christopher Summers, um piloto de testes da Força Aérea dos Estados Unidos e sua esposa Catherine E. Seu irmão mais novo é Alex, conhecido mais tarde como Mutante Destrutor. Quando Scott e Alex eram crianças, voando para casa depois de férias em família no antigo avião particular de seu pai, uma nave de reconhecimento alienígena do Império Shi'ar, de repente se materializou e incendiou o avião. Catherine empurrou Scott e Alex pela porta do avião, com um único paraquedas disponível, que pegou fogo na descida. Os 2 meninos foram hospitalizados e ambos sofreram amnésia traumática em relação ao incidente. Ao se recuperar, Scott foi colocado em State Home for Foundlings, um orfanato em Omaha, Nebraska. Lá ele foi submetido a baterias de testes e experimentos pelo proprietário do orfanato, Sr. Milbury, um disfarce do Sr. Sinistro. Na adolescência, Scott começou a sofrer fortes dores de cabeça e foi enviado a um especialista, mais uma vez Sinistro disfarçado, que lhe forneceu lentes feitas de quartzo rubi. Sinistro acreditava que Scott era o irmão Summers com mais potencial, então ele adotou Alex para separá-los e tornar Scott emocionalmente vulnerável. Logo depois, o poder mutante de Scott emergiu de seus olhos como uma explosão incontrolável de força ótica. A explosão demoliu um guindaste, fazendo com que ele soltasse sua carga em direção a uma multidão aterrorizada. Scott salvou a todos destruindo o objeto com outra explosão, mas os espectadores acreditaram que ele havia tentado os matar, e se reuniram em uma multidão enfurecida. Scott fugiu, escapando em um trem de carga. 3. Ele é um grande estrategista. A demonstração de poder de Scott atraiu a atenção do telepata mutante Professor Charles Xavier, que se uniu ao agente do FBI Fred Duncan para encontrar Scott. Scott foi resgatado e alistado pelo Professor Xavier como o primeiro membro dos X-Men, uma equipe de jovens mutantes, que treinaram para usar seus poderes no sonho do Professor Xavier pela igualdade humano-mutante. Na escola para jovens superdotados, os X-Men foram orientados pelo Professor X e treinados no uso de seus poderes na sala de perigo. Como Ciclope, Scott se tornou o líder de campo dos X-Men. Ele se apaixonou por sua companheira de equipe Jean Grey, e os dois mais tarde entraram em um relacionamento. Esse romance foi cheio de idas e vindas, como quando Jean foi dada como morta e substituída pela Fênix. Mais tarde, a própria Fênix morreu na frente de Ciclope. Ciclope passou a maior parte de sua carreira como líder dos X-Men, e desenvolveu incríveis habilidades estratégicas. Segundo Nick Fury, Scott é o melhor líder que ele já conheceu, principalmente para situações tensas. O diretor da SHIELD também diz que quanto mais rápido ele tem que tomar uma decisão, mais precisa ela tende a ser. Scott teve a grande responsabilidade de liderar os X-Men desde cedo, sendo orientado pelo Professor X, que percebeu que o garoto tinha uma forte combinação de inteligência analítica e tática. Depois de anos liderando os X-Men em combate, é notável que, independentemente da sua atitude ou estilo de liderança, a maioria dos X-Men tendem a obedecer suas ordens, porque sabem que ele geralmente está certo. 4. Madeline Pryor. Mais tarde, Scott ficou chocado ao conhecer Madeline Pryor, uma mulher que era idêntica em aparência a Jean Grey.
Scott ficou obcecado com a semelhança, sem saber que Madeline era um clone de Jim criado e programado pelo Senhor Sinistro. Eventualmente, Scott e Madeline se casaram e tiveram um filho, Nathan Summers. No entanto, quando Scott soube que Jean Grey foi encontrada viva, ele fez as malas e partiu atrás dela, deixando sua esposa e filho. Depois de começar a temer pela segurança de Madeline e se sentir mal por abandonar sua família, Scott voltou ao Alasca para procurá-los. Porém, Sinistro havia enviado os carrascos para matá-la e coletar Nathan para ele. Ela foi baleada várias vezes e entrou em coma. Ao acordar do coma, Madeline fez um acordo com um demônio, N-Astir. Ele prometeu ajudá-la a se vingar de todos os que atrapalhavam sua vida. N-Astir transformou Madeline na Rainha dos Duendes. A Rainha dos Duendes tentou sacrificar o bebê Nathan no topo do Empire State Building para abrir permanentemente um portal entre a Terra e o Limbo. A invasão foi frustrada depois que Madeline tirou a própria vida em combate com Jean Grey. Jean descobriu que Sinistro havia clonado Madeline a partir dela. Madeline recebeu vida e consciência de uma parte da Força Fênix que Jean rejeitou, que copiou a personalidade e as memórias de Jean. Sinistro então programou Madeline para se apaixonar por Scott, planejando fazer uso de sua prole potencialmente poderosa para seus próprios propósitos malignos. Jean foi forçada a reintegrar a parte de si mesma que a Fênix havia dado a Madeline. No processo, ela também conseguiu as memórias e personalidades de Madeline e da Fênix. Após esses eventos, Scott, Jean e Nathan formaram uma família. 5. O destino de Nathan Summers. Scott decidiu levar Nathan com ele em missões, quando os poderes mutantes do garoto começaram a se manifestar como uma bolha de força protetora, que surgia sempre que ele estava em perigo. Scott e Jean ensinavam Nathan a controlar seus poderes. Infelizmente, Nathan foi sequestrado por Apocalipse, que infectou a criança com um vírus tecno-orgânico, que estava se espalhando rapidamente por seu corpo, e se não fosse interrompido, o mataria. Uma mulher do final do século 37 apareceu chamando a si mesma de Irmã Ascani. Ela alegou ser um membro do clã Ascani que tinha tecnologia em seu futuro que poderia salvar Nathan. No entanto, ela só poderia arriscar um salto no tempo sem se destruir. Atormentado, Ciclope escolheu enviar seu filho para o futuro, em vez de vê-lo morrer no presente. Por algum tempo, Scott não tinha como saber se a cura de Ascani havia sido bem-sucedida. Apenas bem mais tarde, seu filho voltaria do futuro, agora já adulto e atendendo pelo nome de Cable. Com o tempo, especialmente após um trauma particular que Scott teve, quando Apocalipse tentou tomar seu corpo, ele acabou se tornando mais sombrio e sério do que antes, afastando sua esposa, Jean Grey. Scott então aceitou a ajuda de uma terapeuta, a ex-vilã e agora membro dos X-Men, Emma Frost. O relacionamento deles, aparentemente começou como uma série de sessões de terapia psíquica, mas Emma aproveitou essa situação para se aproximar de Scott, e sob o pretexto de aconselhá-lo, ela conseguiu instigar um caso telepático. O caso acabou sendo descoberto por Jean. Em eventos posteriores, Jean Grey acabou sendo assassinada por Shorn, mas antes de morrer encorajou Scott a ficar com Emma, dizendo que nunca mais o tinha visto tão feliz. Ciclope e Emma formalizaram seu relacionamento e juntos reconstruíram o Instituto Xavier como co-diretores. 6. Ele matou Xavier. Quando a Força Fênix voltou a se dirigir para a Terra, Ciclope viu isso como um bom presságio. Sua ideia era de que Esperança se tornasse a nova hospedeira da Fênix, assim trazendo de volta o gene mutante adormecido por Wanda. No entanto, os Vingadores tinham medo da Fênix e de seu poder destrutivo, e decidiram invadir Utopia e levar Esperança à força. É claro que Scott não aceitou isso, e os X-Men entraram em guerra com os Vingadores. Como se isso não bastasse, Tony Stark decidiu construir uma arma para destruir a Fênix, mas em vez disso apenas piorou a situação. Ele dividiu a Fênix em 5 partes, que dominaram Ciclope, Namor, Emma Frost, Magia e Colossus. No clímax da saga, Ciclope absorveu todas as partes da Fênix, tornando-se seu único hospedeiro. Isso provou ser demais e ele perdeu o controle, transformando-se na Fênix Negra e matando Charles Xavier. Esperança então conseguiu absorver a entidade dele, tornando-se a Fênix Branca e reacendendo o gene mutante. Exatamente como Ciclope pretendia que ela fizesse desde o início, se os Vingadores não tivessem se intrometido. 7. Morreu e ressuscitou. Ciclope segue com seu grupo de revolucionários, lutando por um mundo melhor para os mutantes. Uma dessas lutas foi contra os Inumanos. Depois de ser exposto ao gás terrígeno, sagrado para os Inumanos, mas altamente mortal para os mutantes, Scott acaba adoecendo. Lutando para destruir a última nuvem do gás que estava assassinando seu povo, Ciclope foi morto por raio negro. Acontece que aquilo não passou de uma ilusão de Emma Frost, transformando a morte de Scott, que na verdade aconteceu no seu primeiro encontro com o Terrígeno, em algo mais grandioso, iniciando assim guerra entre as duas espécies. Algum tempo depois, o mutante voltaria a aparecer em O Retorno de Jean Grey, sendo ressuscitado pela Fênix como uma forma de manipular a Ruiva a aceitar seus poderes de volta. Jean recusa a oferta e assiste Ciclope morrer em seus braços. Posteriormente seria explicado que isso era tudo que o jovem Cable precisava para trazer Scott de volta à vida, uma vez que ele havia introduzido um artefato em Ciclope que seria capaz de armazenar parte do poder da Fênix, o que fez com que o líder mutante voltasse à vida logo em seguida. Fatos extras.
Ele iria se aposentar. Quando Chris Claremont assumiu os roteiros das histórias dos X-Men, ele tinha planos de que Jean e Scott se casariam e deixariam o instituto para sempre. Assim, o elenco principal dos X-Men sempre estaria mudando e evoluindo. No entanto, percebendo a força do personagem, a Marvel quis que ele retornasse. Então, foi revelado que Jean havia morrido, e foi substituída com um clone chamado Madeline Pryor. Scott ficou fora por quase um ano, até que a verdadeira Jean retornou. Magrão Summers? No original em inglês, o nome do Ciclope foi Slim Summers, nas duas primeiras edições da revista, mudando para Scott apenas em X-Men número 3. Como as edições eram publicadas com atraso no Brasil e até hoje são, desde o início o personagem teve o nome Slim traduzido como um apelido de magrão por aqui. Vale lembrar que Scott era realmente muito magro em suas primeiras aparições. Ele veio em amarelo. O único material que consegue conter as rajadas óticas do Ciclope é o quartzo rubi, e devido ao nome do material e à cor das rajadas, a gente supõe que Scott veja tudo em vermelho. No entanto, foi revelado na edição 131 de X-Men, que o quartzo rubi faz com que ele veja as coisas em amarelo. A lógica disso, bom, ninguém sabe. Scott é imune aos poderes de Alex. Pelo fato de serem irmãos, os poderes de Alex não afetam Scott e os poderes de Scott não afetam Alex. Todas as vezes que os dois se enfrentaram, ninguém saiu vencedor usando os poderes, e a luta sempre acaba com um confronto físico. Separamos esses dois vídeos para você assistir agora, tenho certeza que vai gostar. E você, conhecia alguma dessas curiosidades? Deixe nos comentários e se inscreva no canal para mais vídeos como este.